Agora essa pessoa fica falando aqui, né, quando essa reunião está sendo gravada. É, nós já falamos da linguagem barroca, né, característica da linguagem barroca, o carpe diem, que eu aproveito o dia, né, e a efemeridade do tempo também, com certo pessimismo, né, que os autores usam. E isso de gozar a vida implica em cometer alguns pecados, né, então por isso que o homem barroco ele vive essa dualidade. É, é, esse desejo contraditório dele de aproveitar os prazeres mundanos, né, porque a vida é curta, a vida é breve, passageira, acaba acarretando esses pecados carnais, né, nos quais ele depois pede perdão, né, como naquele poema belíssimo lá do, do Gregório de Matos, que ele fala, pequei, Senhor, mas não porque pecado da vossa clemência me despido, quanto mais eu ter pecado, mais o Senhor tem se empenhado em me salvar. A gente vê que os poemas, né, são sonetos, assim, na sua maioria. Os sonetos são como se fosse uma prece, né, um ato de contrição. Né? E aí, depois dessa característica da linguagem, nós já vimos o cultismo e o conceptismo. Né? O cultismo é até baseado é também chamado de gongorismo, por causa do Luís de Góngora, que é até assim, um expoente espanhol, né, do barroco. E tem uma partezinha da apostila que eu quero falar com vocês do neo-barroco dele. E o conceptismo, né, que tem a ideia que trabalha o jogo de ideias, né? O jogo de claro e escuro também, que a gente já viu, que é trabalhado no barroco. Essas são as ideias antitéticas e paradoxais, né? Não são só antíteses, mas também paradoxos, né? Diferente de antítese e paradoxo, que a antítese é somente a aproximação de ideias contrárias, né? Já o paradoxo são ideias inconcebíveis, né? Coisa assim. Amor é fogo que arte sem se ver. Mas artes, como é que é arte sem se ver? Ferida que dói não se sente. Mas não dói ou não sente, né? Então, o barroco tem muito disso. Eu mostrei para vocês na aula passada aquele, cadê? Um slide que tem a menininha, as meninas do Velázquez, as meninas do Diego Velázquez, né? Que tem a infanta muito bonitinha, linda, perfeitinha, e tem uma outra menininha do lado dela que parece mais uma anã, né? Não tem as feições tão bonitas, tão assim, de infantilidade, né? Não lembra a puerilidade, né? Já é uma cara de senhorinha, né? Então, o barroco presente ali nesse quadro, eu não vou abrir de novo o nosso slide, não, para não atrasar nossa aula. Mas aqui, ó, só lembrando vocês, ó, esse quadro aqui. Além do claro e escuro que a gente tem, né, nessa obra, ó. Claro e escuro também, que é a presença marcante do barroco, né? E a delicadeza e a grosseria dos traços das meninas, ok? Então, eu vou falar para vocês aqui rapidinho sobre esse neobarroco, porque, de acordo com alguns críticos aí, estudiosos, o barroco não é só uma coisa que passou lá no começo da história da literatura no Brasil. É um estilo de vida que se renova, né? É um estilo de vida que se renova. E às vezes a gente pode pensar nisso mesmo, né? Por exemplo, o homem do século que nós estamos vivendo, o homem atual, né, do século XXI, ele também é um pouco barroco, ele também vive um pouco de contradições, não é? E, principalmente com relação a aproveitar a vida é muito breve, a vida é passageira, a gente não sabe que dia a gente vai morrer, ninguém nunca sabe, né? Mas, principalmente quando a gente está vivendo uma pandemia, né, ou uma guerra, parece que a morte está... A iminência da morte é maior, é mais intensa, não é? Então, de pensar, a gente tem que aproveitar a vida. É igual a gente não está podendo aproveitar a vida, não pode fazer nada, né? Mas o homem vive essa dualidade. E esse aproveitar a vida, às vezes, ele acaba caindo na incoerência de cometer alguns pecados, né? Cair em alguns pecados mundanos. Então, o barroco é uma ideia mesmo que se renova, né? Eu falo que o barroco, ele acompanha, o barroco e o arcadismo, eles acompanham o ser humano, são partes do ser humano, o barroco e o arcadismo, né? Não podemos dizer que o romantismo também não, né? Porque a pessoa, quando se apaixona, né, vira um homem romântico, né? Uma pessoa romântica, nunca está no presente, né? Você sabe que o homem romântico nunca está no presente. Ou ele tem uma fuga para um futuro promissor, não é?
ou para um mundo paradisíaco, que só acontece na mente dele, ou ele tem um retorno ao passado, né? Um passado glorioso dele. Então, assim, o homem nunca está no presente. Então, essas três correntes literárias, na verdade, realmente elas acompanham o homem, né? E aí, aqui na apostila de vocês, acho que é na página 103, deixa eu ver se eu estou com a apostila certa, gente. É que eu pego essas apostilas, sabe? Aqui na página 103 tem uma releitura que está falando disso, de que o barroco ele não é um tempo literário, uma escola literária. Ele se renova, né? Tem muitos escritores atuais, contemporâneos, que escrevem no estilo barroco, né? E aí tem até uma obra, um texto do Horácio Costa, que é um escritor contemporâneo, que ele fala do retrato de Dom Luiz de Gôngora. Então, olha, a ideia barroca já está aí na própria temática, né? Quando ele fala o retrato de Dom Luiz de Gôngora, porque Luiz de Gôngora foi ele que criou o gongorismo, né? Que é essa característica de uma das vertentes do barroco. Né, o gongorismo, também chamado de cultismo, né, que é o culto à forma, lembra? O culto às... Opa, tem um menino querendo entrar na aula aqui, e é um menino que quase não está vendo na aula, então vamos recebê-lo. O jogo excessivo de figuras de linguagem, o jogo de palavras, né, o cultismo. E isso é Luiz de Gôngora. Então, a temática do poema dele aqui já remete ao barroco. Né, o retrato de Dom Luiz de Gôngora. E aí aqui ainda, como se não bastasse só o título, a gente vê que ele trabalha aqui a relação do barroco nesse poema dele, falando desse cara aí, né, que é um dos maiores expoentes do barroco no espanhol. Ele vai falar, ele vai atribuir novos conceitos à imagem do Luiz de Gôngora, porque ele fala assim, ó, tem o nariz boxeado pela vida, a testa preeminente, vai falar dessa diferença entre a face, né, o exterior do Luiz de Gôngora e o interior dele, que por mais que tenha essa cara sisuda, né, tem uma imagem dele aqui, ó, nessa apostila, tá aí na página 103. Essa imagem dele, quem fez foi o Velázquez, o Diego Velázquez, o mesmo autor das meninas lá que nós acabamos de falar. Então, ele está aqui num retrato do Velázquez, você observa, né, que é a carinha sisuda, né, uma aparência assim, né, de austeridade, né, de supremacia, mas aí o Horácio Costa, ele vem falar do íntimo do Luiz de Gôngora, que no íntimo dele é puerilidade, alguma coisa de menino que o tempo não levou. Então, é uma relação antitética, é uma relação de antítese, né? Porque a cara sisuda, né? Mas por dentro ele ainda tem aquele resquício de infantilidade, de puerilidade que o tempo não levou. Ele fala aqui, ó, cadê, ó? E me avale, assim é o mundo, Dom Luiz, para mim está posado pré-cafeneira, cadê? Peraí. Tens que suportar por fora raide, por dentro tão menino, pois és menino, e mais alá da moldura deste quadro. Olha, tem que suportar por fora raide, lembra que vocês leram o Eduardo Hyde, o Médico e o Monstro, no 9º ano? Leram, não leram? Vocês leram o Médico e o Monstro? Ô, galera! Vocês leram? Eu acho que sim, Maria. Lemos sim. A gente lê sim. Do médico que inventou uma fórmula para dissociar o bem do mal, aí o mal começou a controlar a vida dele. O bem era o Jekyll e o mal era o Hyde. Né? Hyde virou símbolo para a coisa do mal, não é? Porque essa obra é mundialmente famosa, né? O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson. Então, nós lemos uma releitura, né? Vocês perceberam que era assim, um sonho do Dr. Jekyll de dissociar o bem do mal. Mas só que aí ele percebeu que o bem, o mal, precisa ter o bem do lado dele, junto com ele, para conter o seu avanço. Porque cada vez que o Jekyll deixava o Hyde agir sozinho, ele fazia uma coisa que comprometia a vida do Jekyll, né? O Hyde Era matou meio que, tipo, duas personalidades, uma pessoa, duas né, personalidades. Maria? Isso. E o problema é que o Jekyll nunca sabia o que o Hyde estava fazendo. O bem nunca sabia o que o mal estava fazendo. Ele só via as consequências depois, como daquela vez que ele matou um cara lá na rua e deixou metade da bengala do Jekyll lá.
Então, quer dizer, ele queria comprometer a vida do Jekyll, né? E a outra metade da bengala estava na casa dele, lá no bairro do Sorro, que ele levou. E todo mundo, assim, a investigação já sabia que aquela casa lá era a casa do Hyde. Então, quer dizer, o que que o Jekyll tem a ver com esse cara, né? Até o mistério, né, que começa em torno do qual o senhor, como é que é o nome dele? Utterson, que é o advogado, né, dele, que fez o advogado do Jekyll, que fez o testamento, é por causa disso que o Dr. Utterson vai atrás desse Hyde, para saber o que que o Jekyll tem a ver com esse Hyde, porque o Jekyll é uma pessoa, assim, de renome na sociedade londrina, não é? E o que que esse homem tem a ver com esse mal desse Hyde, que eu nunca vi falar desse Hyde, né? O dia que ele pisoteia aquela menina lá, que o povo quer linchar ele, o Hyde, aí ele entra lá no escritório do Jekyll e sai com um cheque assinado pelo Jekyll. Então, assim, tem muita relação os dois, né? E aí eles vão buscar e ainda no testamento está escrito assim: o Jekyll, se eu morrer ou se eu desaparecer por mais de 3 meses, todos os meus bens ficam para o Hyde. Por que se ele desaparecesse? Porque o Jack podia tomar conta do corpo. E em 3 meses ele não daria mais conta de voltar, né? O Jack. E é isso que o Hyde quer. O Hyde só complica a vida do Jack, né? Então, quando ele fala aqui, ó, por fora é Hyde. É o Hyde do Médico e o Monstro, né? Mas por dentro ainda tem essa, aqui, ó, por dentro tão menino, pois és menino, e mais alado da moldura deste quadro. Quer dizer que nem salta da moldura do quadro a sua meninice, né? E aí vai falar que ele ainda tem uma cantiga que preenche o vazio da noite. Então, quer dizer assim, ele tem uma bondade nele, né? Por trás dessa cara sisuda aqui, que ele até comparei com o vampiro aqui, ó. No comecinho ele fala, ó, cara de vampiro, nariz boxeado pela vida. Miss Fitness, teu legendário orgulhoso desmesurado, sem ironia ou riso. Então, ele já comparou. A cara dele lembra o vampiro, lembra o Hyde, né, que é o mal, mas por dentro tem uma puerilidade. Então, assim, coisas muito contraditórias, né? E ainda canta uma cantiga de Niná, que preenche a noite, né? Então, quer dizer que ele, por dentro, ele é todo do bem. Só tem essa cara austera aí de Hyde, mas por dentro ele é todo do bem. Então, essa releitura aqui que a gente faz, a gente percebe como que o barroco ainda é presente nas obras literárias, né? E outra coisa, Cecília Meirelles ela figurou no modernismo, já a segunda geração do modernismo, segunda geração do modernismo, Cecília Meirelles, ó. E Cecília Meirelles também tem obras, né? O Motivo da Rosa, o primeiro Motivo da Rosa que ela escreve, que também dá essa ideia de barroco, né? Com a passagem do tempo, que a rosa simboliza beleza, né? A juventude. Olha, vejo-te em seda e nácar, e tão de orvalho trêmulo que penso ver efêmera toda a beleza em lágrimas por ser bela e ser frágil. Então aqui ela vai usar, por exemplo, essa rosa, que é, como eu falei, né, a metáfora para a beleza, ela vai falar como que ela é frágil perante a passagem do tempo. Ó, tão de orvalho trêmulo, até o orvalho faz ela tremer, não é? O orvalho, que as gotículas de água que caem pela manhã, né? Que dá, assim, como se fosse uma vida para a planta, não é? Mas ela é tão frágil, né? Ela está tão próxima já da velhice que ela já é trêmula só com o orvalho. Porque quando chega ao fim do dia, ela já não está mais tão bela. Ou seja, é a efemeridade da vida, né? A brevidade da beleza. Tanto que ela coloca beleza com letra maiúscula. Esse poema está aí na sua postinha na página 104, galera. Esse excerto. Está na página 104. Então, ela coloca beleza com letra maiúscula, deixa de ser um substantivo simples, a beleza, para ser um substantivo próprio, né? Que carrega muito mais características, muito mais propriedades, né? A beleza, não é? A beleza passageira, efêmera, né? Não é duradoura, breve, né? A brevidade da vida do barroco que a gente percebe aqui no texto da Cecília Meirelles, que é uma poeta do modernismo brasileiro. Né? Então, essa ideia de que o barroco não é um estilo literário que esteve em vigência no início da escola literária brasileira, no início da vida literária brasileira, mas que ele perdura, né? Ele se renova, não é? Ainda que usem palavras diferenciadas, né? Que sejam autores novos, contemporâneos, mas a ideia da efemeridade, da brevidade da vida, da passagem rápida da vida, né? O tempo trota toda a ligeireza sobre nossas cabeças, bela Marília. Isso perdura, ok? E
Nós vamos falar hoje do arcadismo. Primeiro, nós vamos ver as diferenças do barroco para o arcadismo. O arcadismo, também chamado de neoclassicismo, porque busca um retorno aos tempos clássicos, né? Arcádia, né? Arcadismo. Lembra lá onde os poetas iam para receber inspiração divina. Outros falam que é a morada do deus Apolo, né? Que é o deus mais top dos gregos, né? Então, é onde ele recebia os artistas para ficarem inspirados, né? Para receber inspiração. Então, o arcadismo é o contrário, né? Que a visão de um homem, de conflito do homem, do barroco, dá ideia, dá lugar agora ao antropocentrismo do arcadismo, né? De novo, né? Como era o classicismo, agora vem de novo o neoclassicismo, né? O que o arcadismo também chama de neoclassicismo. Há um equilíbrio agora no arcadismo, né? O retorno ao equilíbrio, porque o barroco ele deturpava tudo, né? Era tudo muito desequilibrado, aquela oposição entre mundo material e mundo espiritual, né? Aquelas figuras que emergem das sombras com aquelas caras assustadas. Isso causa um desequilíbrio. Olha essa imagem aqui de barroco, como é que ela causa assim, né? Uma estranheza no observador. Então, nós vamos ter que nós vamos ter que retornar aí para o equilíbrio do classicismo, né? Então, vem o neoclassicismo com esses ideais de racionalismo, ao invés desse conflito entre a fé e a razão que o barroco apresentava, né? Agora nós vamos ver que o cristianismo do barroco, né? Pequei, Senhor, mas não porque pecado da vossa clemência. Esse cristianismo do barroco vai dar lugar ao paganismo no classicismo, né? Vamos trabalhar com muitos deuses pagãos, né? Ali da Grécia Antiga, né? O classicismo tem muita influência da cultura greco-latina, né? Busca-se os modelos de textos, os modelos estéticos, visuais, pictóricos, todos na Grécia Antiga. Tem muita coisa que não casa com a ideia de Brasil, né? Porque é uma ideia de universalismo, o arcadismo, né? E não de nacionalismo, não de regionalismo, né? Aí nós vamos ter o retorno agora ao neoplatonismo amoroso, né? Lá do que o Camões já falou, né? Que une o ser amado ao ser amante, né? Então, nós vamos ter essa ideia do neoplatonismo amoroso, né? Que o plano terreno é pouco para se realizar o amor, precisamos de um plano superior, né? Como eu falei, o neoclassicismo ele ganha esse caráter universal. Tem muitos poemas do Cláudio Manuel da Costa, do Tomás Antônio Gonzaga, que são os dois grandes nomes do arcadismo brasileiro. Tem muitos poemas deles, sonetos, né? Nós vamos voltar ao soneto agora. Também o barroco não tinha abandonado de todo o soneto, né? Mas os poemas do Cláudio Manuel da Costa, do Tomás Antônio Gonzaga, a gente vai perceber que tem, assim, uma referência a árvores que não existem no Brasil, como álamo copado. Não existe álamo copado no Brasil. Álamo é uma árvore de folha elíptica, parecido com o eucalipto, mas não tão comprida, é um pouco mais arredondada, mas não é típico do Brasil isso, né? E aí, às vezes, a gente vai ter algum texto do arcadismo que vai falar das penhas, as duras penhas, porque o arcadismo floresceu em Ouro Preto, né? Então, vai falar daquela região, mas são poucos, né? A grande maioria é um caráter universal mesmo. E aí, como a gente tinha aquele raciocínio complexo do barroco, baseado em parábolas, sermão de Santo Antônio aos Pés, sermão do bom ladrão, sermão da sexagésima, que há de pregar com fama e com infâmia, pregar com fama é pregador de Jesus Cristo, pregar com infâmia é pregador de mesmo. Isso tudo vai dar lugar agora à busca de clareza do classicismo, né? Esses raciocínios complexos do barroco vão dar lugar a essa busca por clareza agora do classicismo de novo, ok? Então, na nossa apostila aí, deixa eu ver, página 105 que começa o arcadismo, nós vamos perceber agora como que a literatura e a história, né, elas caminham bem juntinhos, né? A literatura e a história, principalmente aqui a gente percebe, porque o grande nome da literatura
os grandes nomes da literatura nessa época, né? Como eu falei, o Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, eles eram amigos íntimos do Joaquim José da Silva Xavier, que era o Tiradentes, né? E conta a história que eles foram até presos juntos, mas aí o Tiradentes assumiu a culpa toda, não, eu que tô contra a coroa, meus amigos têm nada a ver com isso. Morreu, esquartejado, teve a cabeça colocada no obelisco, né? Uma coisa horrorosa. Eu falo que eu gosto muito de Ouro Preto, né? Já contei pra vocês, né? Adoro ir a Ouro Preto. Mas o tempo que eu tô lá, eu tô triste. Quando eu, irmão? Ó, se você fechar a porta. Aqui, vou olhar pra mim. Pra não cair aqui. Obrigada. Quando está? O tempo que eu tô lá, eu fico triste, porque Ouro Preto traz o passado histórico do Brasil todo, né? Onde o Brasil começou ali, praticamente. Não na descoberta, mas assim, como o Brasil começou a ser explorado, né? Ter suas riquezas levadas, foi a primeira capital do Brasil, né? Ouro Preto, né? Não Salvador primeiro, né? Depois Ouro Preto, sei lá. Eu sei que tem ali, você anda naquelas ruas e você percebe, é claro que é tudo com muito sentimentalismo, você tem que perceber isso tudo, que você estuda, e você tem que perceber enquanto você está lá. Por aquelas ruas, quantos negros não foram mortos para que aqueles paredões de pedra pudessem ficar de pé? Né? Quando você faz aquele passeio naquele trem, você passa por aquelas minas, que você vê aquelas minas, né? Aquele monte de buraco no chão, e ali conta a história de que foram gastos, foram 8.000 vidas para construir aquela estrada de ferro, né? Tem lugar que o trem passa dentro da pedra, sobra assim, questão de 40 centímetros do trem para a pedra, né? É rente na pedra. Então, você imagina quantas vidas não foram, quantas pessoas não foram mortas até que aquele trem coubesse ali dentro daquela pedra, quantas chibatadas não tomaram. Então, assim, é uma situação vergonhosa para o Brasil. Eu falo que a gente tem que ter vergonha, né, disso, porque, é claro, o mundo inteiro traficava escravo, mas assim, mas aconteceu aqui, né? E eles construíram aquela cidade que fica de pé, sem um grama de cimento. Você vê aqueles paredões de pedra gigantescas que tem em Ouro Preto, tudo com pedras sobrepostas, pedra grande, pedra pequena. E aí tem ali na praça mesmo, em frente ao obelisco da cabeça ali, onde ficou a cabeça do Tiradentes. Você está ali, ó, de frente para o Museu da Mineração, né? Aqui com o obelisco atrás de você, de frente para o Museu da Mineração. Então, aqui à esquerda tem os restaurantes no subsolo. E você entra lá no subsolo, você pensa, nossa, que trem deve ser abafado. Passa uma corrente de ar ali que eu não sei de onde ela vem, sabe? Trem ventilado, diferente desses prédios que esse povo constrói aí hoje, que tem esses apartamentos do MEI. Sabe o que é apartamento do MEI? Tem o de frente e o de fundos, né? O de frente vê a rua, o de fundos vê o fundo das outras casas, e tem os de MEI que não vê nada. Só vê a qualidade do céu na área de claridade, assim, um trem horroroso, parece uma prisão de segurança máxima. E não tem ventilação. E como é que eles construíram aquilo, gente? Como é que eles fizeram para aquilo lá, o subsolo, ter uma corrente de ar que passa? Então, assim, são coisas que a gente tem que valorizar, porque hoje tem inúmeros prédios caindo, viaduto caindo assim de carro, igual foi em Belo Horizonte há 6 anos, matando um monte de gente. Isso tudo baseado em cálculos de engenheiro civil formado na UFMG, sabe? Então, assim, são coisas que a gente tem que levar com sentimentalismo, você não pode ser só objetivo. A literatura não é objetiva, não é? Então, acho que é por isso que eu me emociono estando em Ouro Preto. Parece que paira uma nuvem negra sobre a cidade, né? Eu não sei se esse é, assim, com subjetividade que eu vejo, mas, como eu falei, né? O Brasil começou ali, a Polícia Militar foi fundada ali, na Cavalaria. Olha a importância que tem essa entidade hoje, Polícia Militar de Minas Gerais, no Brasil, né? A Polícia Militar é das mais respeitadas do Brasil, das mais corretas do Brasil. Né? Vocês sabem que lá no Rio de Janeiro os policiais são acusados de matar o povo, de sumir com o corpo, né? E já não estou falando que em Minas isso não acontece, estou falando assim, do exemplo que é da integridade da Polícia de Minas, entende? E a Polícia de Minas foi fundada ali, na Cavalaria. Então, assim, o começo do Brasil foi ali, né, em Ouro Preto. Então, é muito bacana. E aí você visita lá que é Museu da Moeda, onde o Cláudio Antônio...
Cláudio Manuel da Costa, que é um escritor aqui que nós vamos estudar agora, onde ele foi encontrado morto. É bacana demais. Meu menino estava até vendo umas fotos um dia desse, que o Google sempre mostra a gente as fotos de anos atrás, né? E meu menino tem bem uma fotinha lá, onde aquele cara teve, preso e onde ele foi encontrado morto. Olha que doideira, você visita, você põe os pés no lugar onde você está estudando, né? Então, isso é muito bacana, né? Você poder visitar o lugar. O Tomás Antônio Gonzaga, né? Que é o autor de Marília de Dirceu. A casa dele na Ouro Preto é uma casa de visitação, né? Aquela casa em frente àquela feirinha da Pedra Sabão, onde tem as toalhas de retalho, pendurar com as coxas de retalho, né? E aí você entra lá na casa, você vê a cadeira que ele sentava para escrever Marília de Dirceu, você anda pela casa dele, gente, olha que doideira, olha que trem bacana, né? Tem o guarda-roupa com as roupinhas dele lá dentro, para você poder ver. É muito bacana isso, de você poder visitar o cenário sobre o qual você estuda, né? Tem que acontecer aí há tantos anos. Então, isso é muito bacana, por isso que eu acho que Ouro Preto assim, é uma cidade muito rica, né? Teve um passado glorioso, né? Hoje é uma urbe pobre, né? Como a gente já viu aí no poema do Gregório de Matos, mas a urbe gloriosa é pobre, mas ainda assim, né? Tem um valor histórico muito grande, um valor sentimental muito intenso para o Brasil, né? Só que não valoriza história, que não valoriza cultura, que não valoriza arte, que não enxerga isso, né? Não precisa ficar chorando lá o tempo todo, igual eu fico, mas a gente percebe, né, esse valor da cidade. Então, a gente vai ver aqui que o arcadismo floresceu ali, naquela região, né? Aí nós temos os grandes nomes, né? Como falei, o Cláudio Manuel da Costa, o Tomás Antônio Gonzaga, que escreveram aí as obras mais famosas da época, e é dessa época que datam as duas epopeias brasileiras, né? Que nós até... Não falamos ano passado, nem na primeira série. As duas epopeias brasileiras, com Santa Rita Durão, né? Que ele narra a história do Diogo, como é que é o nome? Diogo Álvares, que foi um português que naufragou na costa brasileira, aí viveu um tempo numa tribo, né? E duas índias se apaixonam por ele. Tem até um filme brasileiro, chama Caramuru, a invenção do Brasil. Caramuru foi o nome dado pela tribo a ele, né? Porque quando ele naufragou, ele tinha uma arma de fogo. E aí Caramuru é o homem que atira fogo, tipo isso, né? Na língua dos indígenas. Sempre eles deram esse nome para ele, Caramuru. Mas a gente percebe aqui que o arcadismo, ele busca, né, lá no classicismo, então, esses valores ideológicos, né, para conter esse desequilíbrio do barroco, né, para voltar a equilibrar as coisas, né, é sempre assim, né, uma corrente literária, ela sempre se dispõe a ser contraditória ao que estava em vigência, não é? Sempre assim, né? E não tem aquele tempo determinado, acabou em 2020, acabou o barroco, vai começar agora o arcadismo. Não, as coisas vão acontecendo, né? E vão mudando, né? A forma de escrita, a forma de pensamento, mas o arcadismo tem essa característica de botar um fim nesse desequilíbrio do barroco, né? Porque o iluminismo que já tinha acontecido, né, tinha trazido várias ideias novas, né? Por exemplo, ó, nós temos aqui algumas coisas que aconteciam na época. Ó, deixa eu compartilhar aqui nossa telinha. Todo mundo já escreveu presente lá no nosso chat. Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui o que acontecia na época. Arcadismo. Olha que bonito, gente. Olha as imagens, né? As imagens são do homem em contato com a natureza. Olha que beleza. Integração ambiental, homem e natureza. A natureza passou a ser... Maria, já é um pouco diferente do barroco, né? Porque Já tem um pouco é. mais de luz, tal. Aham, mais luz, uma coisa mais sóbria, né? Sem aquele sofrimento, não tem aquela cara de sofreguidão que eu mostrei para vocês aqui agora, do Cristo carregando a cruz, né? Já é uma coisa mais sublime, né? Um equilíbrio sentimental, o arcadismo, né? E para isso leva o homem, baseado nas ideias filosóficas que nós vamos ver aqui, né?
já leva o homem para o contato com a natureza, porque o homem nasce bom, né? A sociedade é que o corrompe, né? Então, vamos colocar o homem de novo em contato com a natureza, para ele perder esse desequilíbrio dele, para ele manter um pouco mais centrado, né? Mas o que que acontecia? Ó, em 1760 houve a Revolução Industrial, né? Século XVIII. Em 1776, a independência das 3 colônias da América do Norte. Em 1789, teve a Revolução Francesa e também a Inconfidência Mineira no Brasil. A Revolução Francesa, que foi matéria para o Eugène Delacroix fazer aquela Liberdade Guiando o Povo, né, que é aquela mulher com o peito à mostra, que dialoga com a obra que vocês leram no 9º ano, que é Os Miseráveis, do Victor Hugo, né, que já é uma obra do romantismo, né, mas foi tudo baseado aqui nesses ideais de revolução. Então, acontecia isso tudo no mundo, né? E em Minas acontecia a revolução, a conjuração mineira aí. Mas aí nós tínhamos alguns ideais, né, que mostravam o poder que a razão tinha sobre a emoção, que já é assim, para conter a emoção, né, do barroco. Aí nós temos o Rousseau falando que a natureza fez o homem feliz e bom, né? Esse Rousseau está mais parecendo com o Marcos Pasquim, mas tudo bem. Isso daí já vai ser uma máxima para levar o homem de volta ao campo, né? A natureza vai passar a ser um valor, vai ter valor assim, a ser copiado, a ser mimetizado pelo homem, né? Porque a natureza é simples, a natureza não tem exageros, né? A natureza é bela, é esplêndida, mas sem exagero, sem aquele exagero da cidade, sem aquelas farsas da cidade, né? A natureza é verdadeira. O Delember falou que a miséria da condição humana é tal que a dor é o seu sentimento mais vivo da época. Oi, meu amigo. Vem cá, vem. Eu gosto dessa aí do Montesquieu. A injustiça que se comete a um é uma ameaça que se faz a todos, né? Isso aí é a máxima daquele livro que eu acabei de falar aqui, dos Miseráveis, do Victor Hugo, né? A injustiça que se comete a um é uma ameaça que se faz a todos. É porque se você cometeu a um só, né? Praticamente você pode cometer. Isso pode acarretar uma consequência para todos. Depois nós temos mais alguns pensadores, né? O Isaac Newton, que nós construímos muros de mais e pontos de menos. O melhor governo... essa daí tinha que ser adotada, né? O melhor governo é aquele em que há o menor número de homens inúteis, né? Tem muita bandidagem pela rua, porque o governo não está sendo muito eficiente. O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Mas aí, ó, nós temos aqui uma imagem da Arcádia, como eu falei para vocês, né? A morada do deus Apolo, onde os artistas iam para receber inspirações divinas. E nessa época são retomadas as ideias do classicismo, como nós falamos, né? Então, a arquitetura clássica, né, vai ser retratada nas construções novamente. Nós temos o Arco do Triunfo em Paris, que é baseado no classicismo. É o Arco do Triunfo de Tito, né, baseado no Arco do Triunfo de Tito, a postilha de vocês trouxe aí, ó, o de Paris e o de Tito, né? O Portão de Brandenburgo em Berlim, que lembra as ruínas da cidade de Pompeia, né? Então, assim, é como se fosse uma releitura, né? Das obras pictóricas, das artes, arquitetura de um modo geral, né? Só que o arcadismo, ele não tinha como... não tinha uma pintura neoclássica, não tinha uma pintura do classicismo que era assim forte para se buscar reforço, né? Para se buscar inspiração, sabe? Só a pintura que não era assim tão forte. Então, a gente vai buscar aí o neoclassicismo vai valorizar aí algumas ideias da Revolução Francesa, como eu falei. Eu coloquei essa imagem para vocês, que é a Academia Imperial de Belas Artes, que foi fundada no Rio de Janeiro nessa época. Olha lá, Escola Nacional de Belas Artes, aí, à esquerda do vídeo, né? A Escola Nacional de Belas Artes. E hoje ela é só o portão do Jardim Botânico, né? Ela é só o portão do Jardim Botânico, só tem o frontispício, né? Da entrada. Não tem muita coisa mais, não, da Escola de Belas Artes, não. Mas ela é baseada, olha lá, nos tempos gregos, né? Você observa que essas colunas arredondadas, né? Esse parecido com o The Parthenon, né? O portão de entrada, como se fosse um arco do triunfo, não é? Ali, ó, o portão de entrada. Já não existem muitas coisas, né? Os degraus já foram sumindo, muitas outras coisas. Mas ainda perduram esses resquícios aí. Essa Academia Imperial de Belas Artes,
ela foi feita pelo governador na época, quer ver quem que era? O Dom João VI, né? Porque com a chegada da família real em 1808, precisava ter arte para o povo. Mas você sabe que a vinda da família real, ela trouxe muitos benefícios para o Brasil. Por exemplo, a Biblioteca Nacional, ela foi toda trazida junto com a família real. Né? O alargamento de ruas no Rio de Janeiro, a construção de calçadas, como é que chama? Saneamento básico, né? Esgoto encanado, isso tudo foi feito para receber a família real. O próprio Banco do Brasil foi feito para receber o dinheiro da família real. Então, assim, nós tivemos... Fique quietinho, tá? A mãe tá trabalhando. Você fica quietinho. Muita coisa foi feita no sentido de melhorar para receber a família real, né? Então, fala que a gente teve, assim... Então, vamos olhar para o lado positivo, né? A gente teve muitas benfeitorias, né? Mas, nessa Academia Imperial de Belas Artes aí, estudaram alguns grandes nomes que depois evoluíram para o romantismo, né? Como Pedro Américo, por exemplo, que fez a Carioca, que a Carioca não tem nada a ver com a Carioca que a gente conhece, certo? Essa carioca aí é toda branquinha. A carioca geralmente é morena, quase negra, de tanto sol das praias de Ipanema e Copacabana. Né? Mas é porque é baseado na mitologia grega. Você observa que ela é muito branquinha, como se fosse esculpida em Carrara. Nossa aula está terminando, todos vocês escreveram presente. Quem não escreveu presente, fala comigo lá depois, que eu não vou fazer fotinho aqui, não. Tá bom? Vou só ver lá depois. Tá bom, galera? Obrigada pela aula de hoje. Nossa conversa foi muito prazerosa. Tá? Beijo para vocês, vou deixar uma atividade. Beijo, Maria. Até semana que vem. Boa Beijo, semana até pra mais, você. Maria. Vocês também. Tchau, tchau, galera. Com Deus.